Olha eu aí. A gente tá começando a incomodar. Isso faz parte. Obrigada, Cida. Muita curtida. Bora pro pessoal chegar de volta. Tinha 52 pessoas na live. Mas chegou notificação aqui que era pra eu encerrar, porque senão ia ser bloqueada. Ou seja, tá incomodando, não posso fazer nada. Isso já é de se esperar. Não que eu esteja feliz que esteja incomodando, de jeito nenhum. Infelizmente, há quem se incomode, sem necessidade. Seria tão bom que todos, na verdade, se unissem em prol de todos despertarem e não em prol de si mesmo. Olá, gente, tô esperando o pessoal voltar aqui, bora curtir de novo, já tava indo bem. Você vê quando a coisa, né? Ai, parece que o inimigo, não é o inimigo, não tem inimigo aqui, gente. Apenas consciências adormecidas que ainda estão no ego, que não aqui na live, né? Mas que se incomodam. Boa tarde, Titi. Que se incomodam, né? Por não. Obrigada, Jane. Se incomodam por não entender o que realmente está acontecendo. E por elas não conseguirem acessar isso, aí, que eu tô falando aqui, não sei se todo mundo já chegou. Não, ainda não chegou. Eu tava com 52 pessoas na live e recebi a notificação aqui que eu tinha que fechar a live, porque senão minha conta ia ser bloqueada. Ou seja, alguém, né, denunciou a live aí, ainda não despertou, tava com o ego ferido, mas não tem nada não. Vai despertar também. Oi, Sila. Analogista. Titi, você está ansioso. Não pode, não deve. Você sabe o que é ansiedade? Ausência de paz. Se você já sentiu essa paz, é porque essa paz é sua. Essa paz plena, ela não é da sua mente, não é do seu corpo, ela é sua consciência. Então, respira, fecha os olhos, imagina uma parede branca na sua frente. Na hora que você imaginar essa parede branca, você fixa até seus pensamentos saírem. Na hora que sair, eu sou consciência, eu sou a paz, eu sou saúde, eu sou. Ponto. Até daqui a pouco você tá na paz plena de novo, você vai ver. Sila, boa tarde. Eu acho que é coisa do TikTok, porque já tinha um tempo mostrando. Eu tava aqui falando, mas eu não tinha visto. Mas às vezes, se tiver mais coisa, que às vezes tem. Infelizmente, né, gente? Tem muita gente aí que tipo, não aceita, não entende ou não concorda. E aí é muito fácil chegar e clicar na live, né? Tipo, denunciar, fazer alguma coisa. Então ele dá uma advertência. Se voltarem a fazer, outras pessoas voltarem a fazer, então realmente cai, você toma uma advertência. E o motivo pode ser N motivos. Mas se, né, várias vezes acontecer isso durante a live, realmente você até bloqueia. Aí fica um tempo sem poder. Porque tem pessoas que. Tem gente pra tudo, né? Faz parte. Eu acho que eu só tinha visto ali naquela hora. Então, pra não arriscar, abrir de novo. Sim, Titi. E isso faz parte. Tem muitas pessoas aí criticando, né? Pessoas que não conseguem conceber essa ideia e é natural, né? É natural a gente entender que muita gente não consegue conceber essa ideia de que é dessa forma. Porque elas foram ensinadas totalmente diferentes. Nós fomos ensinados totalmente diferente. Para eu virar a chave, tem 2 meses que eu virei a chave. Mas a minha luta era justamente essa. Como é que eu ia conceber uma coisa a qual eu fui ensinada a vida toda? Eu sentia que não era daquela forma, mas você é ensinado dessa forma.
Então você fica lutando contra você mesmo. Você bota o véu e deixa ali. Você está vendo só através daquele véu, né? Como uma penumbra ali que passa por você. Você não consegue enxergar a imagem real. Até o momento que você vê, não é isso mesmo, pronto. Tira o véu e acabou. Entendeu? E qual é a prova disso? A primeira coisa, gente, essa sensação de paz que a gente sente, e isso é unânime, sabe? Não é uma coisa de você, um ou outro tá falando, porque não. Quer dizer, é unânime, isso. Então é porque há uma verdade muito profunda nisso daí. Que eu vou dizer assim, quantos anos de muitas pessoas, né? Quantos anos de religião, de coisa, nunca sentiram isso, buscando essa paz, né? Porque é o que a gente mais busca. Tá no meio do inferno ali em vida, o que você mais busca é um pouco de paz. E você não consegue. Lene, eu tenho 2 livros, Lene, mas eles estão aí no próprio TikTok, no meu perfil. Os 3 primeiros fixados. Como a minha conta não é corporativa, eu não tenho intenção de fazer conta corporativa, porque eu não vendo nada, não tenho comércio, não tenho nada. Então, eu fiz os 3 livros e aí o primeiro, no caso é o terceiro, né? Mas o que está lá fixado, os 2 primeiros ali é um livro só, mas eu tive que dividir em 2 partes. Em fotos, cada foto é uma página do livro, entendeu? E aí você pode ler à vontade. Na hora que você abre, ele fica ali passando rapidamente, mas você clica em cima, aí ele para, você pode pensar que vai deixar livre, limpo. E se quiser a música, é só clicar de novo, fica a música tocando e você vai lendo página por página ali, tá? Às vezes isso daí também incomoda, viu, gente? Por ser de grátis, por ser conteúdo grátis, por a gente não cobrar nada, entendeu? Já tinha na mente. Isso. É como uma revolta, né, Sila? Uma revolta. Você sabe que você tem o melhor. Não, não é possível. O que eu vim fazer aqui? Sofrer. E aí, e muitas vezes a gente acredita nisso, viu? Porque alguém te disse ou você leu que é uma passagem, que a vida é só uma passagem. Realmente, nosso corpo aqui tem prazo de validade, mas que esse sofrimento aqui é só um tempo, é para você se aprimorar. Como é que a gente se aprimora no sofrimento? Me diz aí. Sabe, eu falo por mim, porque eu acabei sofrendo, né, mentalmente, emocionalmente, tanto que eu abandonei tudo. Eu não suportei o sofrimento. Porque a gente lê a lenda, eu chamo a lenda, que lá, né, a gente tem que ir até o fim. Que no fim você vai ter recompensa e tal. Então chegou uma hora que eu disse, parabéns para quem conseguiu, mas minhas forças se esvaíram aqui. E a maioria das pessoas é assim. As forças se esvaem no meio do caminho, não aguenta mais correr, não aguenta mais levar. E aí você vai desanimando. A sensação é que nós somos aqueles burros de carga numa carroça que está carregando um peso enorme na carroça, numa ladeira, subindo. Então você vai. Chega uma hora que as forças se eximem, sabe? Se acabam. Então a sua tendência é descer de ladeira abaixo. Porque você está atrelado àquela carroça, não tem como você soltar. Vocês já prestaram atenção como é? O animal está preso. Se a carroça descer, ele desce junto, vai se esbagaçando. Ele não tem como se soltar dali. E essa é a sensação que a gente tem. Justamente. Isso é o que eu penso, que a vida não é um sofrimento, tem algo mais. Não é possível. Não é possível. Eu já pensava nisso, eu pensei muito tempo. Depois aí eu ficava naquela dúvida, porque eu li muito a Bíblia. Tá? Durante 30 anos eu li.
E assim, de começo você vai acatando aquilo ali tudo e tal, não sei o que, você vai absorvendo, porque sua mente vai aprendendo, né? Ela precisa. Por isso que fala, o muito estudar é o enfado da carne. A outra parte ruim era escutar que precisava vibrar alto para conseguir algo. A vibração é algo tão diferente do que a gente imagina que seja, né? Essa questão de frequência. Não é que não exista frequência, existe, tudo é frequência. Mas não precisa você se preocupar em achar a onda. Não precisa. Tá tudo em você. Se a Bíblia diz que Deus sofreu por nós, a vida não é sofrimento. O problema é que nós interpretamos pela forma como fomos criados. E tá aí. Vamos entrar nessa questão. Reza a lenda que Deus sofreu por nós. Que Deus que sofreu. O sistema, esse sistema que nós vivemos hoje, já vivemos há muito tempo e foi aprimorado para chegarmos até aqui. Quando Jesus esteve aqui em terra, que nasceu ser humano, comum como eu e você, porém preenchido com a consciência de Deus. Ele era um ser humano que despertou muito cedo. E ele despertou numa plenitude, entendeu? Numa perfeição, que ele compreendia todas as coisas. E o que aconteceu? Esse mesmo Jesus tentou não, ele ensinou, ele não tentou, ele fez. Naquele tempo ele ensinou as pessoas que era assim. Só que não com as palavras que nós usamos hoje, né? Venhamos e convenhamos que naquele tempo a linguagem era outra, o país é outro, né? O local é outro, a cultura é outra. Então eles usavam outra linguagem, ok? Então digamos que o termo, eu não sei quando surgiu o nome, o termo espírito, não sei, alguém deu esse nome, porque nós, para a gente se comunicar, tem que existir palavras. Então as palavras elas são inventadas, tá? Vamos começar por aí. Palavras são inventadas. Você tem que dar nome a qualquer coisa para que você entenda o que ela é, tá? Eu tenho aqui uma almofada. Eu tenho aqui uma almofada, tá? Então, foi dado o nome almofada, tá? Para que você soubesse do que se trata. Porque se não tivesse nome, como é que você vai dizer, pega ali para mim tal coisa? Pega ali o quê? Aí é a almofada. Então você sabe do que se trata. A sua mente sabe do que se trata. Então tudo tem que se inventar uma palavra para uma coisa. E aí, naquele tempo, esse mesmo Jesus, ele veio aqui, ele despertou como consciência, ele sentia, ele se livrou das crenças limitantes desde muito cedo. E ele alcançou a plenitude e a perfeição, sendo consciência, para realizar todas as coisas. E para mostrar o que eu e você podia ser também, podia fazer também. Tá? E por causa disso, o calaram. Tá? Por quê? Porque dentro desta lenda, nem tudo que está ali é daquela forma literalmente. Foi daquela forma literalmente. Em toda a Bíblia. A maioria ali é metáfora, tá? Alguma história contada para ilustrar o que poderia acontecer. Tá? Eu estou falando completa.
Então, algumas coisas aconteceram, sim, são literais, aconteceram. Mas nem tudo. E a linguagem era diferente. Só que pegaram, né, já desde muito antes disso, aproveitando o sistema de já ter colocado medo no homem para poder conseguir comandá-lo. Então, aproveitaram e só inseriram ali dentro. Deixa eu só ler aqui. A outra parte de mim era escutar que eu precisava vibrar alto. Tá? Se a Bíblia... Então, esse sofrimento que Deus sofreu por nós, que não sei o quê, não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não existe um céu, não existe um inferno. E hoje eu posso dizer isso. Você tem como provar? Desperte, que você vai saber. Existe apenas o que Deus deixou, uma terra completa, plena, maravilhosa, para que o ser humano, como consciência, desfrutasse dela, experienciasse ela aqui, tivesse poder e domínio sobre todas as coisas, usufruísse do melhor da terra. Isso foi tirado da gente. Adão e Eva não foi expulso de paraíso nenhum. Ponto, falei. Na verdade, tiraram ele de lá. Se é que foi da forma como está escrito, arrancaram de lá a força, tá? Porque não poderia ser dessa forma. É só vocês pensarem, gente, se eu tenho o poder de usar meu ser consciência para trazer todas as coisas que já existem para a minha vida, para a vida da minha comunidade, porque todas as consciências despertas é um poder imensurável. Ninguém ia poder dominar, sabe? E como é que te domina? Com medo, com escassez, sabe? Te insignificando. É dessa forma, porque aí te aniquila, certo? Você mesmo se aniquila. Então eu posso te dominar, porque aí você já tem em mente que você não pode, que você não consegue, que você precisa de alguém para te ajudar, para não sei o que, tal, sabe? Você só precisa de alguém para te ajudar enquanto você não pode vestir sua própria roupa, digamos assim. Depois você já começa a trilhar seu próprio caminho. Enquanto a criança não sabe nem vestir a própria roupa, ela precisa realmente de alguém para tudo. Mas depois disso, ela já começa a trilhar o próprio caminho dela, começa a ter as próprias decisões. E aí a gente faz o quê? Ensina a elas o que nossos pais ensinaram, ensinamos a elas o que o sistema nos ensina. Você não tem um filho e desde pequenininho você olha para ele e diz que você é consciência. E você começa a trabalhar isso de pequeno. Aí você vai ensinar a mesma coisa que você aprendeu. Que você aprendeu dos seus avós, dos seus pais, que seus pais aprenderam dos seus avós e assim vai, desde lá de trás. E assim vai se formando essa sociedade doente, carente, adormecida, né? E agora buscando o despertar. Imaginem um mundo, imagine o Brasil, a cidade, não precisa não, Brasil, vamos começar devagar. Imagine se onde você mora aí, no bairro onde você mora, se todo mundo despertasse. Se todo mundo despertasse, descobrisse que tem o poder de ter todas as coisas, sabe? De ter uma vida plena, abundante. Gente, não ia ter assalto, não ia ter nada disso, porque todo mundo ia ter. Dá pra vocês entenderem? Ninguém ia precisar tirar nada de você. Mas e os drogados e tal? A pessoa não ia querer vício, ela ia se livrar de vício. Então, essa parte aí toda ruim do sistema ia acabar. Vocês acham que vai acabar, que eles vão deixar? Não pode deixar. Porque onde tem o dinheiro,
né? Existe o ego, o dinheiro e a mente em si. Acabou. Só isso que funciona. O mais rico é o mais pobre de todos. Nesse meio aí, aquele que é mais rico é o mais pobre de todos, porque a única coisa que ele tem é dinheiro. Entendeu? Pois é. Ele sofreu, no caso, Jesus ele sofreu por nossa causa, pela humanidade, porque ele só queria trazer a verdade. E calaram ele. Jamais. Você vê que na mesma época, olha a situação. Ele só disse eu e o Pai somos um. Ele nunca disse eu sou Deus. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Ele nunca disse eu sou o próprio Deus. Ele disse eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. Bingo. Mas disseram, nossa, você está se comparando a Deus, você é Deus. Não, você tem que morrer. Mas não fizeram isso com ele porque simplesmente ele falou isso. Fizeram porque tinha gente que acreditava. E o pessoal estava acreditando, o pessoal estava despertando, estava buscando isso, estavam fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Os milagres que ele estava fazendo ali, que denomina milagre, ele como consciência estava fazendo. As pessoas que estavam com ele também estavam fazendo isso. Muitos estavam despertando, conseguindo encontrar-se como consciência plena e também estavam fazendo a mesma coisa. Então imagina isso naquela sociedade daquele tempo, já corrompida, como sempre foi, né? Os caras perderam todo o controle daquela situação ali. Vamos incentivar a população, porque a voz do povo é a voz de Deus, né? Então vamos botar esse homem para descer, porque senão esse negócio vai inflamar. E aí se apagou-se a ideia, né? Apagou-se a ideia do poder que você tem, e aí se tornou-se só uma dependência espiritual. Nenhum problema, Lucilene. Não há problema espiritual nisso, tá? De coisa. Agora, o que acontece é a própria questão do Apocalipse estão tentando fazer acontecer. Vocês já perceberam que as nações, os grandes líderes, não sei o que, eles estão preparando tudo da forma como está lá escrito? Por que existem guerras? Por que existe rumor de guerra? Por que o planeta está entrando em colapso? Porque as grandes potências estão detonando o planeta, né? Então estão colapsando esse sistema que é todo equilibrado. E aí muitos falam, porque se Deus fosse bom, ele não deixava sofrer, não sei o quê. Mas Deus é bom, ele é perfeito. Ele só não interfere mais porque ele não precisa interferir. A verdade é essa. É o livre-arbítrio do ser humano. E quando você, e muitas vezes em momento de sofrimento, momento de coisa, você ainda busca, você sente uma coisa diferente, entendeu? Você sente uma coisa diferente, você sabe que algo está acontecendo diferente em você. E é você, consciência, que está tendo essa reação, entendeu? Me ensinaram que temos que sofrer bastante na Terra para adquirir o céu depois da morte. Pois é, isso aí foi ensinado para todo mundo dessa forma, mas na verdade não são assim. A consciência fica do lado de fora, somos consciência, como você explica. Lucilene, seu corpo físico é seu cérebro, onde é a sua mente, e o seu corpo em si, né? Então esses são físicos. Consciência, Deus fica aonde? Onde Ele quer, né? Deus é tudo que a gente está... Deus é tudo que os nossos olhos contemplam. Tudo. E nós, como consciência, um com Ele, apenas estamos usando um corpo.
Se esse corpo agora parar, se esse coração aqui parar, isso é assim, viu, consciência? Se ele parar, o corpo... Mas eu, consciência, continuo do mesmo jeito. Você já viu várias situações em que pessoas estão acontece um acidente, ou elas estão no hospital, não sei o quê, e elas veem o seu corpo, né? Veem toda a situação, vê cirurgia, assiste tudo, não sei o quê. Ali é a consciência, é a pessoa. A pessoa é aquela ali, a que está vendo tudo, observando tudo, que somos nós. E isso acontece, de você saber, porque você sabe todas essas coisas, entendeu? E não necessita exatamente você sair do seu corpo. Às vezes um sonho que você sonha e ele é tão real, e no outro dia você sente como aquilo aconteceu, é porque aquilo aconteceu. Ou está para acontecer. E você, consciência, sabe. Você, consciência, conhece todas as coisas. Rosileide, você leu a carta de Cristo? Não, vou falar, mas não li exatamente a carta de Cristo, não. Depois de um tempo, você sabe que eu parei com excesso de buscas, de leituras, de não sei o quê, porque quase tudo te leva, a maioria, né? Porque veja bem, a verdade é, nenhum deles escreveu nada. Jesus sabia ler e escrever, mas ele não escreveu nada. Depois da sua morte, anos depois, não sei o que, foi que começaram a surgir, né, a ideia, assim é contada a história, né? Que quem estava lá presente começou a escrever. Mas assim, gente, eu não lembro muito exatamente, sabe, com todos os detalhes, uma coisa que aconteceu há 10 anos, 20 anos. Quanto mais coisas que aconteceram há 40, 50, 60, 100 anos. Tá entendendo? Então, assim, é mais complicado isso. De você ter a fidelidade das coisas. Então, hoje, as pessoas leem, as pessoas fazem, as pessoas produzem muita coisa, né? Tentando explicar todas as coisas, mas nem a Bíblia explica direito, ela só fala uma coisa ou outra que ainda deixa você na dúvida. Poxa, é isso mesmo? Chegou um tempo que eu li a Bíblia e desanimei, eu disse, se é isso mesmo. É comer um cuscuz com uma margarina aqui, tomar um café e sentar e esperar a morte chegar. Nem Raul Seixas aceitava isso. Então, não, ele acabou sendo, né, se entregando ali, mas o que eu quero dizer com relação à crucificação dele não foi para uma salvação vindoura depois da morte, que é isso que nos é ensinado. O sacrifício dele ali foi porque tinham que tirar ele de cena, entendeu? Ele podia ter vivido muito mais tempo, mas tinham que tirar ele de cena logo, porque senão eles queriam voltar a ter o controle. Então, ele se entregou, né? Fazer o quê? Mas foi a vontade dele? Não, não foi. Não foi. Entendeu? Ele só foi aquele mártir ao qual usaram como exemplo do que aconteceria se os outros continuassem, né, com a mesma ideia que a dele. Tanto que os apóstolos tiveram morte até pior. Não é assim?
E olha os exemplos que eles usam. Se continuassem como eram, Paulo mesmo, como conta, ele mesmo matava muitos que estavam ali, né, que seguiam as ideias de Jesus. Porque ele acreditava naquilo que tinham dito, que era uma blasfêmia. Porque eles também já vinham de uma cultura de que era assim. Não ser consciência de que você tinha que ter toda essa coisa. Ana, a gente sempre acha que é dessa forma, porque a gente desde criança aprendeu assim. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Sandra. Tem que curtir a live aí, senão daqui a pouco começa de novo. Boa tarde, Tereza. Como dar um comando? Tereza, você não tem só que dar um comando para eles. Você tem que aceitar que isso não faz parte de você. Que você é saúde, que seus hormônios estão todos equilibrados. Entendeu? Que você tem um corpo saudável. Porque quando você equilibra isso, todo o resto tem que obedecer. Entendeu? Tem que seguir um padrão de organização. E aí, quando essas coisas acontecem que vem, você só respira fundo ali, reage como consciência, né? Se precisar, você realça. Não, eu sou consciência e sou maior do que meu corpo. Então, meu corpo tem que me obedecer. E só observa, fica quietinho, ele só observa aquilo ali passar. E aí sua mente vai começando a entender que não é para estar te mandando isso daí. Boa tarde, Márcia. O espírito e a consciência, ela fica pro lado de fora. Uns pode chamar de espírito, né? O espírito de Deus, aí que é distribuído e tal. Por isso que eu estou dizendo, naquele tempo a linguagem era outra, hoje já estão usando outra linguagem, tá? Há 500 anos atrás, a gente nem falava português. Nem existia o nosso português. Então é tudo adequação. São usos de palavras para poder se adequar àquela situação ou àquela coisa ali. E ela fica, a consciência ela fica onde ela quiser. Se ela quiser ficar dentro do corpo, ela fica. Se ela quiser, ela sai. Você entendeu? Ela não é presa. Consciência é livre, Lucilene. Ela não é presa a nada. Cláudia. Pode ser chamado de espírito, mas num sentido de um espírito de Deus. Né? É o mesmo espírito de Deus. Não é um espírito humano. E quando você fala um espírito, aí eu costumo dizer, não é um espírito, para que a pessoa não fique imaginando o vulto de uma pessoa. Entendeu? Não é isso. É isso, Kátia. É da consciência de cada um na preservação e não existe inferno nem céu. É tudo aqui na Terra. Sandra, tudo bom? Eu aceitei que já tenho minha casa própria e não fico procurando como isso vai acontecer. Muito bem. Está corretíssimo. Assim eu li, fala muita coisa que Jesus não é o que fala na Bíblia. Olha, durante todo esse tempo, mesmo os apóstolos, discípulos, tendo ficado lá atrás, mas isso daí independe de Bíblia, independe de cristianismo, independe de budaísmo, independe de religião, Ser consciência são todas as pessoas, somos todos nós. Então, alguns seres, independente de informação, de coisa, conseguem despertar, conseguem sentir que têm essa liberdade, que são livres, e eles se libertam. Tá? E aí, durante todo o percurso da humanidade, tiveram muitas pessoas despertas.
que aí conseguiram se livrar do sistema, né, de crenças, de coisa, e foram expandindo, que a pessoa chama expandir, eu chamo ficar livre, né, ficar mais à vontade. É como quando Davi fala no Salmo, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, né? Unges minha cabeça com óleo, o que? O óleo não é unção? A unção é o que? A consciência. Então você enche minha cabeça e eu, como um cálice, eu vou transbordar. Quando eu transbordo, né, eu atinjo tudo que está ali ao redor. Não é assim que acontece quando um vinho entorna, um café, tudo que tiver ali ele vai encostar. E assim somos nós, consciência. Nós transbordamos cada vez que as crenças vão sendo, né, deixadas de lado, a gente vai transbordando e vai alcançando mais pessoas, vai agindo com as pessoas, independente se elas estão despertas ou não, você vai tendo mais compreensão desse todo, você vai tendo mais compaixão, você não vai mais ver aquelas pessoas ali como inimigas, entendeu? Você vai ver, às vezes, uma pessoa que você considera seu inimigo, sua inimiga, uma pessoa que às vezes até considerada, essa pessoa é meio ruim, é uma pessoa fechada, você passa a enxergar o que levou aquela pessoa a ser assim, entendeu? Você passa a entender o problema para poder achar a solução, porque a tendência, a ideia principal de ser consciência e estar aqui na Terra é viver uma comunidade de paz. Não adianta eu ter paz, o meu vizinho só tem inferno na vida dele. Porque, de qualquer forma, aquilo ali vai ficar perturbando, né? Então, é bom que todos se expandam para todos os lados e todos tenham esse entendimento, essa compreensão de que nós somos consciências coletivas e estamos aqui para interagir, para ajudar, auxiliar uns aos outros. Não só em palavras, mas em atos, em tudo. Ou seja, se, por exemplo, isso quase não acontece mais. Se eu passo e tem lá um pessoal, uma casa e tal, que é uma família mais humilde, uma família que você sabe que está passando necessidade. Hoje em dia, gente, nós não temos nem tempo para ajudar, nem tempo, nem dinheiro para ajudar os outros. Por quê? Não sobra. Tudo você está correndo, não dá tempo de você parar para nada. E quando você tem o dinheiro, ele não sobra para nada. Só dá para você, não dá nem para você. Porque você se entope de tanta coisa, às vezes até desnecessária, que o seu dinheiro não dá nem para você. Quanto mais para ajudar alguém. Entendeu? Quando não é essa a ideia. É que todos tenham tudo em comum, sabe? Que todo mundo tem tudo igual, que viva tranquilo. Sem preocupações, sem agonia. Mas isso não é uma coisa assim do dia para a noite. Eu nunca senti vontade de ler a Bíblia. Não, eu já li muito. Jesus foi um enviado todo trazendo ensinamentos importantes para a humanidade e soluções. Né? Se você analisar, ele foi uma mente desperta. Tiveram muitas mentes despertas também, tá? Mentes que viam coisas e que tinha sabedoria em si. Dali você tira várias pessoas. E que você via acontecer até no Velho Testamento. Muitas coisas, né? Que são atribuídas e tal, ao Todo-Poderoso, né? Somente a Ele e tal. Quando vem a era de Jesus, aí tem aquela parte do concebido pela Virgem e tal, não sei o quê. Mas muito antes de Jesus, milhares de anos antes de Jesus, já se tinha esse conceito de filhos de deuses. Filhos de Deus. Já se tinha as lendas, né? Que, veja bem, todo o resto é lenda, só não é lenda uma, assim é dito. Então, já se existia essa ideia
de filhos de Deus com humanos. Não é depois que Jesus que surgiu isso. Mas isso já tinha muito tempo. O próprio faraó, ele era um deus, considerado assim, né? Ele era filho do não sei quem. Então já são culturas, sabe? Ideias que já vêm há muito tempo. E, na verdade, é muito fácil adaptar as ideias, viu? Muito fácil adaptar uma coisa com outra, né? E aí virar um sistema, porque uma mentira, ela contada várias vezes, ela se torna o quê? Uma verdade, não é assim? Então, você estava lá para ver? Eu não estava lá para ver. Então, tem coisas que eu, como consciência, tenho que ter a sabedoria de discernir se se isso realmente existiu ou não, porque eu estava lá, como consciência. Sabia disso? Onisciente, onipresente. Agora, botei dúvida. Boa tarde. Consciência não tem formas, por isso tem as projeções de quem vê, chama de espírito para dar forma. Pois é, ela não tem uma forma em si. Agora você falou tudo, Kátia. Ela não tem uma forma em si, né? Então não podemos. É a mesma coisa. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí a gente vai lá e configura, né, um bonequinho de homem e tal. E se você vai, basta dar um Google, você vê lá o que significa imagem e semelhança, que não tem nada a ver com o figurativo. Tem a ver com a personalidade de Deus, a forma de ser de Deus. Já muda por aí. Boa tarde. Como se libertar de nós mesmos? Angélica, como se libertar de nós mesmos? Despertando. Porque não tem como se libertar de nós mesmos. Nós temos como calar nós mesmos e fazer todas as coisas diferentes. Não existe espírito, existe projeção de consciência que estava no corpo. Pois é. Isso, Helena, não só Jesus, mas ele veio privilegiado. Ele despertou realmente. Assim, ele usou, não é que ele despertou realmente, ele usou o poder que ele sabia que tinha, né, de todas as coisas, para mostrar, e mostrou que se a gente acreditasse realmente, faria as mesmas coisas que ele e coisas maiores faria. E isso a gente não acredita, né? A questão é que a gente não acredita. Está escrito, foi dito, né? Porque tem coisas que realmente foram daquela maneira. Tem coisas que não, tá? Tem coisa que foi acrescentada, tem coisa que foi um pouquinho modificada para o tempo, tanto para encaixar no entendimento, né, das pessoas da época, quanto realmente para manipular de uma certa forma, para trazer seguro ali, que tinha que ser daquela forma. Entendeu? E até hoje as pessoas fazem isso. Gente, é só olhar o tanto de igreja que tem aberto aí. Cada uma falando de um jeito, cada uma pensando de um jeito. E todo mundo acompanha e aprende daquele jeito ali. Entendeu? E todo mundo tá certo. Né? E eu posso dizer com conhecimento de causa que eu já passei, acho, por quase todas. Já estudei com as que fazem estudo, já conheci do mais simples ao pentecostal, neopentecostal e não sei o que, cada vez eles inventam uma coisa. Rosângela, tudo bem? E você, como está? Quem será que precisava de 30 pessoas? Porque
Tava com 52 e 30 não voltaram. Até o reteté. Não é, Márcia? Sabe? E eu achava engraçado, vou ser sincero. Que bom. Eu achava engraçado quando eu passava assim nas igrejas, eu via tanta coisa. E eu ficava olhando assim. Aí dá até. Cochilou. Oi, Totti. Dava até aquela sensação de, poxa, eu tô fazendo aqui, mas por que eu não sinto nada disso? Esse exagero aí, porque não, porque você e tal. E fica naquela. E dá uma sensação de frustração, sabe? Dá uma sensação estranha. Mas, por fim, você acaba vendo, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tá muito misturado, aí começa as conversas, né? Os papos que não faz sentido. E aí começa a fazer, porque eu sempre fui meio cabeça dura, digamos assim, né? Que bom, Rosângela. E pode fica à vontade, que aqui o assunto é sobre a verdade do que somos, né? Então é muito bom a gente descobrir e despertar. Então assim eu ficava olhando as situações ali, não. E aí hoje em dia, cada vez que eu olho, tá pior. Tá pior. Porque é só usufruindo, né? Abusando, usando da desgraça alheia. Entendeu? Helena, como não me sentir triste e angustiada? Você tem que acreditar que você é uma pessoa feliz. Ok, Totti. Depois eu dou uma passadinha lá. Pois é, né, Angélica? Por que Davi fez tanta atrocidade e era segundo o coração de Deus? Mistério. Já te conto no instante. Deixa eu falar aqui. Helena, como não me sentir triste? Pronto. Se você se sente triste, se sente angustiado, é seu estado de ser e você vai continuar assim e não vai conseguir se libertar disso. Por quê? Quanto mais você se sente assim, mais situações elas surgem, porque é isso que você está formando para o seu hoje, seu amanhã, porque o seu passado é assim, o seu agora é esse, e o seu amanhã vai continuar sendo. Entendeu? Você já está projetando isso. Então, o que você tem que ter em mente? Você tem como consciência falar para você mesmo, para sua mente, que você é muito maior do que qualquer coisa, tristeza, qualquer angústia, e que você é uma pessoa feliz. Você não aceita menos do que isso, que você é uma pessoa feliz. E mesmo que você não veja isso, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa plena, você tem paz. Tudo isso é ausência de paz, tá? Mas você vai determinar que você é uma pessoa que tem paz, você é uma pessoa de plenitude. Você é a paz, você é a plenitude, você é a consciência. E você só observa esses sentimentos, essas sensações no vazio. Você olha elas de cima para baixo. Você é maior do que isso. Então, sendo consciência, seu corpo, sua mente, eles têm só que te obedecer. E eles vão diminuindo isso, essa sensação. Quer ver você faça o teste agora aí. Viu? Pode fazer esse teste. Feche seus olhos aí, olhe para uma parede branca. Só olhe para uma parede branca, com os olhos fechados. Imagina uma parede totalmente branca. E você mantém ali esse silêncio, sabe? Só olhando, fixando, você está fixando. Então você precisa ver essa parede. E aí nesse momento, agora você vai e determina. Acredite que você é essa consciência, acredite que você tem esse poder dentro de você, que você manda nisso aí tudo.
Você não depende disso. Você não depende do seu corpo, você não depende da sua mente. Todos eles dependem de você. Então, se você não quer ficar nessa situação, é só mudar. É só decidir agora, determinar que isso não faz parte de você. E daqui a pouco você vai já se sentir diferente. Pode acreditar. Mas você solta e deixa de seguir. Pois é, porque Davi fez tanta atrocidade, era segundo o coração de Deus. Segundo, reza a lenda que, porque ele era uma pessoa justa. Apesar de tudo, apesar de seus erros, era uma pessoa justa. Ele se compadecia, ele tinha compaixão pelo próximo. Frustra porque a gente vai na expectativa de resolver, mas não vamos generalizar. Existe gente séria, com certeza. Existem pessoas que estão enganadas porque elas seguem, né, rigorosamente aquilo ali, mas elas estão de boa fé, digamos assim. Mas isso hoje em dia é um mínimo, tá? É um mínimo, pode ter certeza. Normalmente são pessoas que estão começando. Os que já estão há muito tempo, esses daí muito pouco mesmo. Tudo que falamos acontece, com certeza. Se você acreditar, sim. Totti, Helena, por favor. Ela perguntou, como não sentir triste? É acreditar que está feliz. Mas é isso? Crença, mas aí vem uma dúvida. Você não aceita menos do que ser uma pessoa feliz. Tem um final aí que não peguei. Isso é um exemplo. É porque você tem que saber que você é pleno. O que é pleno? O que é tristeza, angústia? Né? É ausência de paz. Quando você tem paz, você não está triste. Você não tem angústia, você não tem tristeza. Você não tem nada disso. Entendeu? Quando você tem paz, você está satisfeito. Você está... É como se você tivesse acabado de ter aquela refeição em que você se sente bem, sabe? Aquela refeição boa, gostosa, leve, assim, que te deixa... Não aquela que te deixa pesado, tá? Estou satisfeito, não. Mas uma sensação boa. Então é isso. Agora essa tristeza, ela é formada pela sua mente, que desequilibra de alguma forma e envia para o seu corpo todas essas sensações e seu corpo reage, né? Trazendo outras doenças, outras coisas. Eu, quando tinha depressão, eu sentia tudo, eu sentia dor no corpo, eu sentia muito frio, eu sentia, sabe? E isso se arrastou por muito tempo. Me chamo Priscila. Oi, Priscila. Prazer é meu. Vou saber agora, pronto, já sei. Então eu tinha todas essas sensações ruins que você não tem ideia como tirar de você, porque eu já disse que a mente ela só traz o problema, ela não tem a solução, tá? Ela faz uma emolduração daquela situação e começa a reagir da forma que ela acha mais conveniente, mas ela não tem a solução do problema, ou seja, ela é causadora sem saber do problema e não tem a solução, sabe? É como aquele que cria o vírus, mas não sabe o anticorpo, como é que vai ser, mais ou menos isso. Mas você, consciência, tem todas as respostas, entendeu? E você não é tristeza, você não é amargura, você não é nada disso. Você é só paz, plenitude, perfeição. Como o justo que entrava em guerra e matava até criança. Pois é nisso daí, Angélica, é nisso daí que a gente tem que saber analisar as coisas. Então, você, consciência, você vai saber discernir
sabe? O que realmente é literal, que realmente já aconteceu, e o que é só tipo parábola, só coisas assim, como uma história inventada para que as pessoas tivessem uma noção ou se espelhassem nisso. Pois é. Aí, mas quando aconteceu isso daí, de pegar a mulher do outro lá, aí o castigo dele veio como? Perdeu o filho. Mas ele ficou com a mulher, no final. Ainda teve Salomão. Né? Então, assim, são coisas que você não pode levar ao pé da letra tudo o que está escrito da forma como está escrito. Entendeu? Não estou dizendo que Davi não existiu, não é isso. Mas a história da forma como aconteceu, isso daí não é garantia que aconteceu daquela forma, porque ela é meio contraditória, né? É a mesma coisa quando você pega Abraão. Se Deus é perfeito, Deus sabe todas as coisas, não sei o quê, para que ele vai ficar testando o homem, gente? Se ele já testou Adão e Eva, olha só, se a história diz que ele testou Adão e Eva e não deu certo, por que ele vai ficar testando um e outro, um e outro? Se ele sabe todas as coisas, então ele sabe quem vai fazer besteira, quem não vai, não seria assim? Então essa história de Adão e Eva, que errou lá, que não sei o que, é fantasia. E a história, Helena, estou dizendo, e a história do filho de Abraão, que ele foi sacrificar para Deus, também é fantasia, tá? Pronto. Deus não precisa do seu teste. Deus não precisa ver se você vai ser fiel. Ah, vou testar ele aqui para ver se ele serve para isso. Não, ele sabe se você presta ou não presta. Ele sabe se você é mau ou bom. Entendeu? Ele sabe disso. E pronto, senão daqui a pouco vou arrumar encrenca aqui. Ai, Jesus. Jesus, meu irmão, minha consciência plena. A solução vem da convivência, com certeza, ou consciência. Desculpe pela pergunta, mas fico intrigada com isso. Não, pode ficar à vontade, pode perguntar. O que é viver na consciência? Esse que não entendo, me explica, por favor. O que é viver na consciência, Vânia? Vânia, viver na consciência é ser essa consciência. É simplesmente ser essa consciência, não ser mais o que você era. Uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de dívidas, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa doente. Ser consciência é viver o contrário de ser apenas uma mente com uma consciência adormecida. Entendeu? Você é uma consciência. Ponto. Então, eu sou uma consciência e meu estado de ser, ele tem que ser presente. Eu sou uma consciência presente no hoje. Eu não tenho tempo e espaço. Não vivo nessa medida. Minha mente, sim, precisa de dia, mês, ano, hora para resolver as coisas aqui na Terra. Eu, consciência, não preciso. Então, eu estou presente todos os momentos. Desperta ou adormecida, eu continuo consciência. Eu é que decido o que eu vou fazer. Minha mente traz o problema, sabe? E eu vou dando a direção ali. Só que sem ter orientação da minha própria sabedoria. Entendeu? A gente só acessa a nossa sabedoria algumas vezes durante a nossa vida sem estar despertos. A diferença está aí. Algumas vezes vem respostas para você de algum problema, alguma situação, que depois você fala assim, nossa, ainda bem que eu pensei isso. Olha, nossa, eu pensei isso e deu certo. Nossa, não é que eu pensei isso aqui e realmente isso aconteceu, sabe? Então, algumas vezes o seu ser consciência, ele mostra, olha, eu estou aqui, mas você não consegue ver isso. Porque para sua mente é inconcebível esse tipo de coisa. Para sua mente é inconcebível. Acontecendo alguma coisa ali, a criançada estava fazendo uma bagunça. Então, para sua mente é inconcebível que as coisas sejam diferentes do que ela está acostumada. Flaviano, tudo bem? No início do meu despertar, hoje eu tenho certeza. A chave eu virei tem uns 2 meses, mas hoje eu tenho certeza que já vem trilhando aí. Quando eu comecei a me rebelar contra o sistema, ali já é
o início de despertar. Se você é cativo ao sistema, você está dormindo. Enquanto você estiver cativo ao sistema, sofrendo e aceitando que é assim mesmo, você está completamente adormecido. Agora, quando você começa a sentir, você começa a ter uma noção que você é maior do que isso, que tem alguma coisa errada, que não é para ser assim, você já começa a ser incomodado pelo seu ser consciência. Agora, despertar, né, pode ser logo ou demorar um tempo. Depende muito, cada um tem a sua própria história, né? A gente não testa nosso filho. Pois é. Como falo para mim, cura de depressão e ansiedade, Zélia, você é uma consciência plena, perfeita. Você, consciência, não tem depressão, você não tem ansiedade. Ansiedade e depressão é ausência de paz. E você, consciência, é o que bem tem, porque essa paz é a mesma paz de Deus. É aquela paz que Jesus disse, eu dou uma paz que o mundo não a dá. A paz eu tenho, porque ele era essa consciência no corpo humano, entendeu? E essas consciências, nós como consciências, nós temos uma ligação direta com todas. Estão todas, a gente não consegue muitas vezes perceber. Às vezes a gente até sente, né? Mas não percebe. Outras vezes passa batido. Eu, não sei se durante essa minha caminhada aí de coisa, eu sinto, eu consciência, tá? Não é minha mente. Eu, consciência, eu sinto o despertar de outra consciência. Eu sinto algumas comunicações entre as consciências. Não me explique como é que funciona isso. Minha mente não consegue codificar isso, tá? Então é uma coisa meio inexplicável, mas é assim que acontece. Então o que você fala para você mesmo é simples. Você nem fala, você só aceita que você é saudável e que isso não pertence a você. Só pertence à sua mente e seu corpo. Mas você, consciência, é quem determina o que você quer para o seu corpo. Então, você quer que seu corpo seja saudável. Seu corpo é saudável. Pronto. Agora, se você der vazão à sua mente, ela vai só te apresentar a ansiedade e a depressão e todo o resto do coisa. E por esse ser o seu estado real de ser, você estar presente nessa situação, então vai ser isso que vai acontecer e sempre vai estar acontecendo situações que vão te deixar mais triste, porque você se apercebe dessas situações. E você, quando você desperta, você aceita, você assume que é consciência, essa unida com Deus, sendo um só com Ele, então você tem esse mesmo poder que Deus tem, essa mesma paz, essa mesma plenitude, está tudo em você. E a sabedoria que habita em Deus também habita em você. Tá? Então você tem a resposta para todas as coisas. Aí você olha do alto, todos esses turbilhões, esses problemas, é como se você estivesse flutuando sobre eles, você é maior do que tudo isso. Então você determina para isso. Determina que isso não faz parte de você. Que você está só experienciando um corpo qual é saudável, uma mente saudável. Pronto. E não briga, não discute. Só observa. Só fica... Tipo aquela mãe quando o filho está aprontando, que você só faz assim. Fica só quieto. E aí a criança vai recuando. É assim. Sua mente vai fazer a mesma coisa. Ai, deixa eu coçar aqui meu pé. Um pernilongo, mordeu. Não. Você fala do que? Do grupo lá que ele abriu e coisa? Não. Eu nem me inscrevi nesse aí. Agora o Glauco, já disse, né? Tem vídeos e tal. O Glauco, eu achei que era... Eu disse, olha, achei mais um doido, agora somos dois na Terra. Porque quando ele disse, num vídeo lá, né? É ser e ter. Você é Deus e Deus é você. Aí pronto, a chave virou, disse, eu não estava doida.
tinha alguma coisa que era realmente isso, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito por ele ter tido a coragem, na verdade, de ser o pioneiro. Uma coisa que eu não tive, outras pessoas não tiveram, né? Tem pessoas que eu converso que já estavam nesse caminhar, nesse coisa e tal, mas assim, como tudo, as nossas crenças seguram a nossa, a nossa vontade de fazer, porque, poxa, não tem ninguém. Então a gente se acovarda. No caso, eu posso dizer assim, gente, eu fui covarde. Eu não enfrentei o sistema, né? E eu parabenizo o Glauco por ele ter enfrentado o sistema. Ele botou a cara a tapa. E aí, através dele, eu tive certeza que eu não era maluca. Entendeu? Então, eu agradeço muito. Que eu já sentia que eu era maior, que eu era livre, que eu não era presa a isso. Sabe? Que todas essas coisas aí não faziam parte, tinha alguma coisa errada. Aí, depois que você vira a chave, que você desperta a sabedoria que existe no seu ser consciência, é o que se apresenta diante de tudo e todos. Totti, essa era a sua dúvida também, Totti? O acesso? Helena, o que você acha? Angélica, o que eu acho de profecia? Olha, veja bem, hoje em dia, virou bagunça, tá? Não é impossível que você, com consciência desperta, traga algum parecer, porque você sabe todas as coisas, entendeu? Mas hoje, eu vou ser bem sincera com vocês, virou palhaçada, tá? É muito raro, gente, entenda, é muito raro alguém realmente ter uma profecia verdadeira, entendeu? Desculpem, mas a verdade é essa. Existe pessoas que são consciências e elas recebem até de outras consciências a concepção de ideias, porque a consciência ela é ligada ao todo. Porém, as profecias, elas são normalmente o quê? Futuro. Entendeu? É um futuro. Você, consciência, vive o agora. Para que o futuro seja diferente. Você vive e transforma tudo agora, nesse instante, nesse minuto, para que o seu futuro seja diferente. Deu para vocês entenderem? Só que você não se preocupa com o seu futuro. Você se preocupa com mudar ele aqui agora. Tá? É isso. Vamos resumir aqui. Tudo que você determinar, o que você realmente acreditar, que é o que você quer no seu futuro, no seu amanhã, no seu depois, você vai determinar ele aqui e agora. Pronto. Se você é uma pessoa que tem algum problema de saúde, seja ele qual for, não existe de uma dor de cabeça a um câncer em último estágio, seja ele qual for. Se você crer, farás as mesmas coisas que Jesus fez e obras maiores vocês farão. Ok? Isso está no acreditar. Isso está, pode-se dizer assim, o que chamam de fé. O que a fé cega. É o acreditar cego. É o acreditar naquilo que os seus olhos não estão vendo. Tá? Mas você planta hoje, é agora que você está botando a plantinha ali, certo? E vai depender, isso não vai depender de você, tá? Mas você vai colher o fruto. Não vai depender de você quando. Pode ser que amanhã ela já esteja com 2 metros de altura. Deu para vocês entender que é o hoje, é o agora. Eu não vivo o amanhã. E o passado não me interessa. Ponto. Já passou.
Eu não posso voltar lá fisicamente, entendeu? Então, não posso voltar lá fisicamente, eu não posso abraçar quem eu queria, eu não posso, mas eu tenho certeza que eu não posso abraçar aquela pessoa fisicamente, mas eu tenho que ter a certeza que ela, como consciência, ela continua por aqui. Ponto. Então, o que acontece? Eu tive traumas lá atrás, eu não consigo me livrar. Mentalmente você pode ir até lá, sem a emoção do momento. Mas mentalmente você pode rapidamente passar por esse problema e arquivar. Você tem essa capacidade? Não, eu arquivo. Ponto. Não faz mais parte. Para que essa sensação não fique retornando. E você, como consciência, agora faz tudo novo. Eis que todas as coisas se fazem novas. Não é assim? Eis que tudo se faz novo, tudo. Então você pode resolver tudo. Não precisa nem você ficar horas e horas tentando. É a decisão, é o agir, é a decisão, é o aceitar que é assim e pronto. Não interessa o que meus olhos estão vendo, entendeu? Não interessa o que meu corpo está dizendo. Eu estou sentindo uma dor aqui. Não, mas meu corpo não tem nada. Eu sou uma pessoa saudável. Aí tá aquela dor latente. Meu corpo é saudável e pronto, acabou. Doeu. E daí? Você não pertence a isso aí, vai embora. Só isso. Você planta para colher. E aí, daqui a 1 hora, você não está sentindo mais. Já é o futuro, não é? De qualquer forma. Daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto é futuro. Entenda. Mas só que você vive tudo agora. 1 minuto atrás do que eu falei, já ficou lá. Só dá para salvar por causa da live. Vocês entenderam? Então, é assim. Isso no nosso tempo linear aqui. Né? Tempo de mente. Você, consciência, não conta esse tempo. Você não tem esse tempo. Vocês vão se pegar em momentos que vocês não vão se aperceber que passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, assim, do nada você... Mas onde é que eu estava? Eu estava aqui. Nossa, mas eu estava aqui. Gente, já passou meia hora. Isso já deve ter acontecido com vocês. E vai acontecer com várias... frequentemente a partir de agora. Entendeu? Vocês vão começar a sonhar, né? Sua mente pode formar aí pesadelos e tal, lutando contra isso daí, sabe? É como se fosse leões lutando com coisa, sabe? Daniel na cova lá e os leões querem comer, coisa do tipo. Então sua mente vai produzir coisas, sensações, porque tipo, se você tá na paz, entenda, tem um monte de pergunta aqui, gente, eu vou ler cada uma. Se você tá sentindo paz, tranquilidade, tal, não sei o quê, e durante o dia sua mente não consegue te vencer, ela vai tentar te vencer de noite, dormindo. Ela vai te trazer pesadelo, ela vai te trazer um monte de coisa. E dormindo você, consciência, você consegue resolver esse problema também. Tá? Porque você, consciência, não dorme. Quem dorme é só sua mente para descansar seu corpo. É complicado? Não é complicado. Eu tento trazer o mais fácil possível. Mas se tiverem dúvida, continue. Por nada. Só a Bíblia mesmo. O resto eu comecei, mas é muita conversa, muita enrolação, sabe? Eu gosto de coisa prática. Não é que eu não entendo as palavras nem nada, mas hoje eu estava lendo um negócio, porque o vórtice da não sei o que, da rebiboca, da parafuseta que faz o que. Pelo amor de Deus, para de estar inventando história que é para confundir a mente da pessoa. Fala assim, em português claro, sabe? Nós somos brasileiros e nós não precisamos ter, a maioria das pessoas que estão numa situação, em todos os sentidos, ruim, a maioria dos brasileiros não tem uma excelente leitura para ela estar entendendo o que significa um vórtice.
uma fenda do buraco lá, não sei das quando, sabe? Um vibracional do sistema, da energia, que não sei o quê. Não estou sendo contra coisa, mas não precisa trazer técnica. Tá? Vocês estão entendendo? Não precisa pegar uma palavra e sair colocando um monte de palavra ao redor para enfeitar ela. Não é bolo, isso aí. Quanto mais, sabe, peneirado, melhor. É por isso que o pessoal aí tá tudo batendo cabeça. Eu li hoje um negócio num vídeo, justamente até para fazer isso aqui, para despertar, para coisa. Gente, era tanta técnica num único vídeo, tanta coisa que você tinha que fazer, que eu, do jeito que eu era, sem paciência, coisa, eu ia parar no meio do caminho. Pra que eu tô fazendo tanto esse negócio? Não vou fazer, não. Eu não vou fazer isso, não. Porque a gente desiste muito fácil das coisas. A nossa mente, ela não quer ter tanto trabalho, tanta coisa. E aí você desiste porque você quer ver resultado. E não é assim, não precisa estar enfeitando nada, não, gente. Isso é consciência, é muito simples. Você é e pronto. É inegável. Acredito que tudo que você diz, acredito que estamos dentro de um corpo e que somos indestrutível. Estou com minha netinha tossindo há 2 dias, sem parar. Posso fazer algo para melhorar? Sandileuza. Sandileuza, acesse sempre a saúde dela, viu? E se o médico passou no médico, o médico passou algum remédio, pode continuar dando. O meu netinho também pegou essa virose e aí ele começou a tossir bastante. Eu tenho xaropinhos caseiros assim, que eu comprei um xaropinho muito bom. Mas no tempo de mamãe a gente fazia aqueles coisas de planta. Às vezes eu faço também. E isso foi nos deixado também para isso. As plantas, elas servem para curar o nosso corpo. E quando o médico, passa, dependendo do remédio, eu uso ou não. Tá? Ou então eu falo para ele que aquele ali é muito forte, porque tem remédio que você dá para uma coisa, piora a outra. Mas você acesse que é saudável, que ela é saudável, que ela não tem nada, e o corpinho dela é saudável, tá? E através desse acesso, esse acreditar seu, assim, uma coisa que poderia piorar, já não vai, porque uma tosse, ela pode desenvolver um muco, e desse muco, então, uma coisinha pior. A gente sempre não pode aceitar a realidade que está vendo. A gente tem que aceitar a realidade de novidade, do agora. Quem planta, colhe. Tá feito, Pedro. Aceite, assuma seu lugar, sua posição, que você é maior do que qualquer problema. Eu sou uma consciência. Não Bethel, você é a consciência, a própria. E eu encontrei que somos deuses. Sim. Aí, se lá mesmo confirma, vós sois deuses. O próprio Jesus disse também, vós sois deuses. Ele confirmou. Quem sou eu para dizer que ele estava mentindo? Virou mesmo. Gente, então, o despertar da consciência vem contra o que foi. Com certeza, Angélica, é totalmente contra. Pegaram e sacanearam nós. Ele, boa tarde, querida. Assim tenho feito, pois a mente tenta dizer que não. Ela sempre vai dizer que não. Sempre não. Com o tempo ela vai começar a ir arquivando o que ela já não usa, tá? Já não é porque nossa mente funciona assim. Situações de estresse. Vou dar aqui um exemplo. Eu trabalho num lugar em que eu me estresso todos os dias. Olha como são os padrões que a gente aprende. Situações de estresse. Eu trabalho num lugar em que eu me estresso todos os dias. Eu já estou cansado, o pessoal é chato, as pessoas que vêm
me incomoda e tal, tal, tal. Então, eu já acordo de manhã, já com essa sensação. Minha mente já acordou. Aí começa lá a trabalhar, né? Traz aqui um pouquinho de cortisol, um pouquinho não sei o que e tal, faça uma embaralhada aí, joga para ela que ela já vai pé da vida. Aí você vai e começa já a pensar, vou pegar um ônibus lotado e tal, não sei o que. Quando você bota, chega lá que entra de porta dentro, você já tá com a cara desse tamanho e esticando aqui, fazendo assim, né? Botox assim. Só falta pregar aqui pra ver assim. Mas sua vontade é de sair socando todo mundo. Por quê? Porque esse é o estado de ser. Esse é o seu estado de ser. É nisso que você acredita. Que tudo é um saco, que é difícil, que eu já não aguento mais, que não sei o que, não sei o que. Então você traz tudo isso. Aí sua mente, a hora que acorda, ela já tá preparada, ela já sabe o que ela vai te dar. Entendeu? Então ela não vai te dar harmonia e paz e tranquilidade porque ela sabe que você tá movido por aquela sensação ali de raiva, de estresse, de não sei o que, não sei o que. Então é isso que você vai receber. Não, ela não vai te dar outra coisa. É isso que ela conhece. Aí do nada você chega assim no seu trabalho, começa a pensar e tal, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Aí você junta um lá com CRA e aí junta as coisas, não sei o que, vira a chave, sou consciência. Ó, escuta aquela somzinha. Pronto. Aí sua mente, eu não sei se alguém é do tempo que assistia o Pica-Pau, que tem uma hora que o lobo fica assim, ele, perdido, aí sua mente fica daquele jeito e diz, espera aí, mas não é, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou mandar para ela? Ou para ele? Como é que eu vou reagir? Não, eu tenho que enviar mais aí, que se tocar que é assim que ele vive, não, é assim. Peraí, não, é assim que ela vive, não muda não é assim, eu tô acostumado com isso, entendeu? Então a decisão não é da sua mente, a decisão é sua, é minha. Pronto. Aí acredite quem quiser. Resolvi no enterro dela, falei, peraí, deixa eu voltar aqui, a Angélica. Eu sofri muito com minha mãe. Não resolvi com ela em vida, mas sim na morte dela. Resolvi no enterro dela, falei, nunca mais vou chorar com tudo que você me fez. Ponto. Agora, o que você, se ainda existir alguma coisa, você só trabalha essa questão de qualquer emoção, né? Que pode surgir com qualquer situação. Só isso. Porque você, consciência, não tem emoções de tristeza, medo, nem alegria exorbitante de estar precisando de adrenalina. Entendeu? Está precisando se pendurar lá do Everest para baixo. Não, você não precisa disso. Apesar que eu ainda penso em pular de paraquedas, mas isso é outra coisa. Você entendeu? Ah, Mari. Isso mesmo. Eu ficava louca com vórtice, dupla fenda, bobo quântico. Tanta coisa. Pô, sabe? Não é desfazendo do trabalho da pessoa. A pessoa tá ali lendo, estudando, sei lá, e tal, para passar. Mas é para ela. Sabe? Se ela quer estudar, se ela quer coisa, ela guarde para si. Agora, se eu quero estar enchendo linguiça, eu vou ficar procurando assunto e mais assunto e mais assunto, porque eu preciso lhe prender aqui. Sabe o que eu queria, gente? Que todos que estão aqui, hoje, nesse momento, despertassem, entendessem assim, completamente, sabe? E saíssem daqui entendendo o que é isso. Por quê? Porque se vocês resolvessem ter outra direção e não passar mais por aqui pela minha live, eu estaria satisfeita, porque eu sabia que vocês estavam despertos, entendeu? Eu não iria ficar triste, meu Deus, não vem mais na minha live. Não. Eu estaria assim,
plena, sabendo que a pessoa está trilhando o seu caminho, desperto, sabendo quem é, sabendo conduzir a sua vida, entendeu? Então ela está alcançando vidas por onde passa. Quer queira, quer não, porque só pela sua mudança, muitas vezes outras pessoas também passam a querer entender o que é isso. Então desperta através de você. É normal sentir dor de cabeça quando começamos a praticar consciência. Eu vou corrigir aqui, Wesley, porque a nossa mente é que transforma dessa forma aí, mas eu vou corrigir. É normal sentir dor de cabeça quando começamos o nosso despertar em ser consciência, porque consciência não é uma prática, tá? Consciência é consciência, consciência é ação, tá? Não estou te corrigindo de coisa, não, estou só colocando, né, a forma mais correta para que sempre a sua mente entenda do que se trata. Porque senão sua mente ela vai sempre esperar, e você vai sempre esperar e estar buscando esse momento consciência, buscando onde está essa consciência, sendo que é você. Sou eu e você que estamos aqui conversando. Nós somos consciências, entendeu? E sentir dor de cabeça, normalmente a dor, ela vem de alguma fonte. Cérebro não dói, como diz a medicina, que cérebro não dói. A dor, ela vem de algum ponto do corpo, tá? E você despertando consciência, às vezes você tem alguma coisa no seu corpo que você não sabia. Peguem isso, viu? Às vezes, quando você desperta como consciência, você sente coisas que seu corpo, que você não tinha ideia que você tinha, então você acessa que você é saudável, que seu corpo é perfeito, que não tem problema nenhum. E quanto à dor de cabeça, você só observa ela para que ela vá-se embora. Entendeu, gente? Consciência sabe todas as coisas. Oi, José, tudo bem? Na verdade, José, eu tento explanar aqui e falar para as pessoas que o que é dito aqui, o que é respondido, vocês não sei, é porque vocês não pegam assim de coisa, mas eu não chego aqui e começo a conversar, porque tem gente que abre uma live e começa a conversar, porque ela sabe que a gente tem pessoas lá do outro lado ali, né, e tal, que é para chamar o pessoal. Não, eu espero o pessoal chegar, e aí conforme a dúvida de cada um, eu, consciência, que hoje, né, tenho a convicção de liberada a sabedoria da consciência suprema, vai respondendo vocês. Não é a Helena mente, não, tá? A mente da Helena não tem resposta. Ela só tem os problemas, mas a resposta não. Pode ter uma ou outra resposta, mas sobre isso, ponto, Sandilé, então, é simples. Acesse que ela é saudável. É porque o cérebro, que o cérebro é sua mente, ele realmente, ele às vezes ele confunde, tá? Ele mesmo se confunde, porque às vezes se torna tão, tá, essa pergunta aqui eu vou te até, foi até boa essa pergunta, aí a resposta que veio já foi outra do que eu ia dizer. Essa parte do imaginável e real, entenda que quando você determina uma coisa que não é palpável, não está ali diante dos seus olhos, mas você determinou que já é uma coisa imaginável, né? Não é?
Então, o que vocês precisam é fazer com que seu cérebro entenda esse imaginável como real. Vocês estão compreendendo? Por quê? Vamos lá. Uma pessoa surtada, que tem, sei lá, um surto psicótico, narcótico lá. Tem um rapaz que agora aqui na Bahia, eu estava vendo a reportagem, tem 2 meses que ele está morando em cima de uma árvore. Por quê? Ele brigou, estava trabalhando numa firma, brigou lá na firma, o rapaz ameaçou ele, acho que já vinha ameaçando, não sei. E aí ele pediu a demissão lá, né? E tal, e saiu, pegou e ia pegar um avião para ir embora. Antes de embarcar, ele surtou, ele teve um surto psicótico, entrou para dentro da mata, se picou. Aí fizeram alguma busca, não sei o quê, porque eles são de outro estado, né, a família. E pronto, quando foi agora, 2 meses depois, algumas pessoas passando, não sei, descobriram que tinha um rapaz em cima de uma árvore. E ele literalmente tinha quase uma semana, a polícia teve que chegar, mãe, mulher e tudo, tentando convencer ele a descer dessa árvore. Ele surtado. Ou seja, uma pessoa que é surtada, ela acredita ser alguém, ser alguma coisa, ou estar de alguma forma, não é? E a mente dela não acredita naquilo. Por quê? Porque ela torna real o que é fora dos olhos. E a mente acata aquilo como verdade. Então, ser consciência é isso. É fazer com que sua mente acate como verdade aquilo que ela não está enxergando. Não precisa você ficar prendendo na imaginação, mas você ter a certeza, porque uma pessoa que está fora de si, ela tem certeza que ela é daquela forma. Entendeu? Nada muda ela. A não ser quando ela sai do surto, né? E aí, não estou dizendo que uma pessoa com consciência é surtada, não, gente, por favor. Mas o que a sua mente tem que entender é que é como se fosse daquela forma ali. É uma certeza, é aquela certeza para que ela não perturbe tanto, para que ela descanse e você siga pleno. Eu sou arábia de tanta tequila, eu entendo que temos. Sim, Angélica, o véu já foi rasgado. É, gente, tec-tec na tela. Calma que eu tô chegando nas perguntas ainda, não cheguei nem na última aqui. E vai continuar sendo. Ela vai continuar sendo, viu, Cláudia? Não só a sua vilã, mas sua companheira. É o agora que você tá vendo é esse, então nada vai mudar. O seu agora ele tem que ser outro. Entendeu? As coisas têm que mudar no seu agora. Como observar, Wesley? É a coisa mais simples. Quando uma criança está aprontando, você faz o quê? Você fica olhando para ela, né? Só que sem raiva, sabe? Você fica só olhando para ela. Se ela souber que você é maior que ela vai recuar, não vai? Agora, se você não ensinou que a criança, para a criança que você é maior que ela, que você é a autoridade e tudo, não sei o quê, ela vai tirar sarro da sua cara. Mas isso aí já é cada um que cria, né, da sua forma. Mas se você ensinou, se ele sabe que você é a autoridade, a criança vai parar. Não precisa ser gritar, não precisa. Basta você ficar olhando, ela vai perder a graça do que está fazendo. Assim é você consciência com a sua mente, observando as artes que sua mente está trazendo para você. Você vai observar e vai ficar quieto. Não vai brigar. Não vai gastar a sua energia física com nada, nem sua energia mental, tá? Pronto. Você vai observar e ela vai... Aquele pensamento, aquela sensação, isso vai diminuindo. Um dia desse eu estava aqui, sentada aqui do jeito que eu tô. Aqui.
que eu tô aqui no quarto, né? Aí eu estiquei a perna. Quando eu estiquei a perna, eu senti uma cãibra na sola do pé. Como eu já tinha acessado, que até 2 meses atrás eu mal estava caminhando, com fascite plantar, coluna toda fora do lugar, tudo coisa. Então, eu acessei, etiquetei, pronto, que eu não tinha mais nada e tal. Então, hoje, tranquilo. Aí me deu uma cãibra na sola do pé, ela foi, sabe, correndo assim. Eu só parei, fiquei só assim olhando pra ela. Como que sentindo, percebendo ela, mas não sentindo, tá? Não dando vazão. Que tipo, eu poderia dizer, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Olha, se eu aceitasse que tivesse que tava doendo, ia continuar doendo mais, ia piorar. Aí a dor foi indo, sumiu. Às vezes acontece uma dor num lugar, numa coisa, eu faço sempre a mesma coisa. E a tendência dela é ir embora. Antes de eu começar a live, eu estava com dor de cabeça, porque como eu sempre tive algum problema, né, algum problema do fígado, me atacava muita dor de cabeça quando eu comia alguma coisa gordurosa, não sei o que e tal. E aí, digamos que eu abusei um pouquinho ontem, as gordurinhas, estava tão boa. Tá? E aí eu senti que eu estava começando a dar dor de cabeça no mesmo lugar, de sempre, que é do fígado. Mas eu já acessei que meu corpo é são. Deu para entender? Então agora, nesse momento, eu não estou sentindo absolutamente nada. Eu acessei, eu já tinha acessado que meu corpo era são, que meu corpo era saudável, que eu não tenho nada e tudo, não sei o quê. Tudo tá bom, tá ótimo, perfeito. Acabou. Então agora eu não estou sentindo nada. Entendeu? Se você ignorar, isso vai se embora. Por nada. Obrigada, Sila. Angélica já disse, fique à vontade para perguntar. Tá? Eu também não fui criada, mas passei 30 anos nesse meio. Eu posso dizer 30 anos porque, mesmo com algumas coisas em dúvida com relação à Bíblia, já tinha alguns anos que eu não ia, né, a igrejas e tal, mas mesmo assim continuava assim, me prendendo mais à Bíblia, mas ainda com muita controvérsia, entendeu? Então pode perguntar à vontade, fique à vontade. Que se eu não souber responder, eu vou dizer para vocês, olha, eu não sei essa resposta, tá? Mas que eu acredito que, como consciência, todas as respostas estão prontas, está tudo ali. Porque se eu sou consciência, eu sou uma com Deus, e Deus é criador de todas as coisas, e o homem hoje está tentando descobrir como Deus fez as coisas, então eu, consciência, tenho a mesma sabedoria que ele, então as respostas estão prontas, entendeu? E realmente elas vêm aqui para vocês. Tem horas que eu paro assim, mas nossa, eu sabia disso. Tô tentando rolar aqui uma coisa. Por nada, Wesley. Cláudia. Pois é, mas não é impedimento nenhum da pessoa continuar indo, né? Agora, ela com sendo uma nova criatura, né? Com consciência desperta, ela já vai conseguir discernir ali naquele meio o que é e o que não é, o que está certo e o que está errado. Olha, ele chegou. Cadê a mamãe? Tá aqui, ela estava aí. A igreja tem uma nova consciência. Como soltar? Ai, meu Deus, fica estranho. Sila, até logo. Por nada. Eu também já vou encerrar na instante de ação. 5 horas eu encerro, tem 7 minutos aqui. Então, como soltar? Edson.
o que é soltar? Soltar é você liberar. Quando você... Tira um pouquinho. Ah, por que tá com medo? Quando você vai fazer... Deixa eu achar aqui você determina que você mudou, né? Que a partir de hoje, seus problemas você vai ver da forma contrária, certo? Se você tem dívidas, você não tem. Se você tem algum tipo de doença, você não tem, você é saudável. Se é dívida, você é próspero. E aí você decretou isso, você acreditou nisso, ponto. Se é isso que você acreditou, o soltar é você não ficar pensando, é você não ficar duvidando, porque se você fala ou pensa e você duvida, então você não acreditou, entendeu? Não acreditou. Quem pode vir com dúvidas é a sua mente. Sua mente às vezes vem e faz um questionamento meio besta, sabe? Mas aí você só olha para ela e diz, não, eu sou essa consciência, pronto, já está isso aqui resolvido. Não tem mais o que resolver. Entendeu? E pronto. Agora, que eu soltar é isso, é pegar a questão e deixar ela livre. Não se prender a ela. Você não precisa botar... Oh, meu amor. Você não precisa botar foco. Tira aqui pra mim, tira. Você não precisa... Vai balançar um pouquinho aqui que eu vou tirar do pedestal aqui, gente. Porque meu neto chegou, ele vai querer mexer aqui. Então, você não precisa... Obrigada. Você não precisa estar preso, nem ficar focado nisso aí que você quer. Você determinou, você decidiu, você soltou e pronto. Você sabe que isso já aconteceu. Você sabe que isso já está resolvido. Entendeu? Soltar é desprender-se da questão. Aqui, José. Certíssimo, José. Depois de uma fratura na clavícula, determinei que estou em um corpo forte e saudável. Seu corpo é saudável, seu corpo é perfeito. Pois não, Edson. Por nada. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Aqui é 4 minutinhos, eu vou encerrar. Para fechar aqui. Às 5 horas. Já vai. Depois já vai. Com menos de 2 meses, já estava trabalhando sem dores. Pois é, José, que bom. Que bom que você determinou, acreditou e deixou livre. Entendeu? E às vezes são coisas que é pela medicina para você ficar não sei quanto tempo, não sei o quê. E do nada, você olha e já está bem, saudável. Fazendo coisas até que você nem fazia antes. Ai, caiu. Sério. Eu vou fechar agora às 5 horas, porque eu nem sei quanto tempo que tem aqui. Que eu tive que fechar a live, aí tive que abrir de novo em seguida. Aí já deve ter umas 2 horas, né, gente, que tá aqui. Olha, eu não tenho um horário determinado. Eu tô sempre, praticamente todos os dias, abrindo depois das 9h30, 10 horas, que é a hora que eu tenho um tempinho livre. E durante a semana, nos dias que dá, eu abro entre 1 e 2 horas. Tá? Que bom que você gostou. Eu que agradeço a presença de vocês aqui.
Já me vou. Boa tarde a todos. Tchau, Márcia. Bom dia. À vontade, Angélica. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar lá no privado, você pode mandar mensagem, viu? A gente conversa. Lá vem o curioso. Meu... Oi, lá vem os dois aqui. Ai. Viu, gente? Eu vou desligar aqui, vou encerrar a live, porque minhas bênçãos chegaram aqui. Então, muito obrigado por vocês, tá? Fiquem à vontade. Se precisar, vocês mandam mensagem lá no privado. E o que eu puder fazer por vocês, o que eu puder ajudar, auxiliar, estamos aqui para isso. Ok? Tchau, tchau. Uma boa tarde. E de noite, até 9h30, 10 horas, se eu conseguir um silêncio, para não ficar muito tarde também, eu abro novamente a live. Ok? E a gente continua esse papo aqui. Até mais. Tchau, tchau.